O nosso status do posto à prova de um desafio que, por mais que tenha tido precedentes, foi de intensidade e volume que não havíamos visto até então. Mas o Rio Grande do Sul foi singular. Foi singular na tragédia, onde milhões de pessoas foram afetadas. Milhares tiveram de deixar suas casas. Foi singular quando um único evento climático teve prejuízos de bilhões de reais, com sinistros que chegaram a cifra de 1,6 bilhão, contabilizados apenas pelos pedidos feitos por segurados até o dia 27 de maio. Presenciamos uma magnitude difícil de imaginar. O rio Taquari passou dos 30 metros. Aqui onde estamos, no Foiado do Teatro São Pedro, um espaço querido, tradicional de orgulho para o nosso estado, o pé direito, do chão até o teto, tem cerca de 8 metros. Não é fácil de imaginar isso. Infelizmente, fomos testemunhas diretas do poder e a força que a natureza tem em mudar tudo, de um instante para o outro. Assim como nós tivemos com ela por muitos anos, de forma desequilibrada, e sobre isso a gente ainda tem muito que refletir. A emergência de março se mostrou singular e transformou muito sim. Força em união para ultrapassar a catástrofe e para nos reerguer. O povo gaúcho esteve de mãos dadas, sem medo e sem poder se dar as mãos, pois elas estavam ocupadas salvando vidas e pagando feridos, criando doações e apoiando pessoas e animais alojados. A solidariedade foi e está sendo singular, e por isso estamos aqui hoje, para mobilizar uma ação que nasce desse entendimento concreto, profundo e sensível das necessidades e demandas das pessoas nesse momento desafiador. O projeto Voz dos Homens se insere nessa demandade solidária para ajudar o Rio Grande do Sul a partir de seus próprios valores, propósitos e missão, exemplificados nas comunidades. Vamos conhecer o projeto, sim, mas acima de tudo, celebrar a potência da força unida e o desejo comum de fazer a vida nascer e renascer. Eu gostaria de fazer uma saudação especial às autoridades, ao prefeito do município de Colinas, Sandro Herman, diretora adjunta do Departamento de Atenção à Saúde do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Estrela, Renata Zerino, a Secretaria de Saúde de Canoas, Carolina Schiller, a Secretária de Saúde do município de Colinas, nesse ato que eu represento o Instituto ProMundo, Angélica Carrera, e a Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Colinas, Indela Lago. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial os gestores, servidores, coordenadores, a comunidade, a imprensa e toda a equipe gaúcha que atua no projeto, além dos parceiros do Teatro São Pedro, em especial o senhor Antônio Wolff, pelo acolhimento do evento e pela oportunidade de podermos disputar nosso querido teatro às vésperas do seu fechamento, para uma grande reforma que também vai poder conhecer ainda maior e mais nova. Eu gostaria de contar para todo mundo das boas-vindas ao diretor executivo do Instituto ProMundo, o senhor Miguel Fontes, que não vai estar presente de maneira física, mas sim de maneira remota conosco, em um vídeo que ele gravou especialmente para esse evento. E o Instituto ProMundo participa desse projeto tão importante do Rio Grande do Sul, de ressignificância das masculinidades e paternidades em situação de emergência climática. Nós acompanhamos aqui desde Brasília o que aconteceu no Estado, muito impressionados com as imagens. Por exemplo, o município de Mussum ficou ilhado durante as enchentes, e todo o trabalho que foi feito de resgate, a nossa apreensão, acompanhando os noticiários, ficamos o tempo todo realmente rezando para que a calamidade afetasse o menor número de pessoas possível. E agora é o momento de cuidar do Estado, cuidar das pessoas, cuidar das famílias e também do autocuidado. E a importância dos homens saberem como eles precisam buscar também ajuda e se pré-disponibilizar a cuidar dos seus filhos, das suas esposas, dos seus amigos e também compartilhar suas dores, suas trajetórias e suas angústias durante momentos que foram tão penosos para todo o Estado. E aqui, nesse trabalho que estamos começando a desenvolver com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul do Estado, temos o prazer realmente de trazer um ciclo de preparação para futuras tragédias que possam vir no Rio Grande do Sul e estimular realmente esse cuidado e autocuidado do homem gaúcho. Um prazer estar com vocês, espero um grande evento e que esse projeto traga bons frutos para o Estado, para o Brasil e para o mundo todo. Muito obrigado. Bom poder
está nessa luta de maneira muito ativa pela ressignificação das nossas comunidades e ter o apoio dele numa situação tão difícil, por isso ele é realmente muito importante. Mas eu queria também convidar todo mundo a assistir a versão de pré-estreia do documentário Voz dos Homens pela Vida. Nele a gente viu o contexto de um município do Rio Grande do Sul, Colinas, a partir da ótica da promoção de oferta de programas voltados aos homens e essa relação com o contexto de emergência, tanto em momentos de contingência quanto de resiliência. O que é ser homem? O que um homem deve fazer? Homens têm voz? O modo de ser das masculinidades influencia diretamente a saúde física e mental dos homens, seu bem-estar, autocuidado e vínculos comunitários, afetando também suas famílias e o ambiente social. Ainda são comuns altos índices de mortes, violências e abandonos associados aos homens, destacando a necessidade de transformar esse cenário. A diversidade sociocultural impacta nos modos de viver de cada homem em seu território. Denominam-se gaúchos, os homens filhos deste estado localizado no extremo sul do Brasil. Fruto de mais de 10 mil anos de história, iniciada pelos povos indígenas da região, somado às influências dos portugueses, espanhóis, negros, imigrantes europeus e do Oriente Médio. O homem gaúcho é figura complexa. Sua identidade é marcada pela miscigenação, por batalhas territoriais e busca constante de liberdade. Este espírito de luta faz com que o gaúcho seja visto como forte, destemido e bravo, com profundo sentimento de orgulho e pertencimento à sua terra. Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das piores tragédias da sua história, uma enchente devastadora que afetou 478 municípios. O Vale do Taquari, localizado no centro do estado, foi a região mais atingida, enfrentando suas 3 maiores enchentes em menos de um ano, culminando em maio. Mais de 120 mil pessoas foram diretamente impactadas. Em algumas cidades, bairros inteiros foram arrancados pela força das águas. Vidas se perderam, levadas pelo rio ou por soterramentos. Especialistas estimam vários anos de dedicação para que a recuperação do estado e de seus prejuízos econômicos sejam superados. De que forma os gaúchos viveram essa emergência? Na cidade de Colinas, com cerca de 2.400 habitantes, as enchentes e os deslizamentos atingiram 58% do território. Ainda assim, contabilizando todas as catástrofes climáticas do ano, o município não registrou casos de desaparecimento e morte de pessoas. As cheias mesmo, eu comecei a acompanhar desde 83, quando a primeira grande cheia que eu acompanhei. Esse vai ser o nosso novo normal. A gente tinha o rio como instrumento de lazer, né? A gente ia lá tomar banho, pescar, e hoje a gente, além disso, a gente tem ele como um instrumento de muita violência. 42 anos que eu moro ali, nunca entrou água. E agora a questão de 9 meses aí foi 3 vezes. A primeira que pegou para valer mesmo, não conseguimos tirar tudo do lixeiro, perdemos tudo na primeira. E também a marca experiência, a última, a Helena não quis, minha esposa não quis mais voltar lá, de maneira nenhuma. Eu, durante toda a minha vida, eu tentei investir aqui na minha propriedade, para ter um futuro garantido, né? E hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, não tem mais nada, ele destruiu tudo. O que se manifestou foram as ovelhas. Ovelha se afogando é a pior coisa do mundo. Pior coisa do mundo. Eles gritam nem uma criança.
Então, é muito difícil, após a enchente, o que fazer agora. E muitas vezes eu pergunto, valeu a pena? Aqueles que tinham perdido seus pais. E foi se ressignificando também. E desde 2002 nós estamos trabalhando com a ressignificação das masculinidades, porque entendemos que é assim que nós vamos fazer um mundo melhor. Que refletir sobre aquilo que nós sentimos vai fazer com que nós possamos ter uma relação melhor, equilíbrio casal, equilíbrio social. Entender o que nós podemos, enquanto gestores públicos, enquanto trabalhadores de políticas públicas, dar oportunidade é uma das grandes missões do PROCON. Trazer algumas metodologias, tecnologias leves, para que nós possamos implantar isso nos municípios, para mudar a vida das famílias e mudar a vida das pessoas. E aí eu vejo que a Carol, vou dizer que ela continua sendo a Carol Pinho. Em 2005, depois de 13 anos trabalhando em empresa privada, eu fui para o serviço público. E o primeiro programa que eu fui apresentada foi o Primeira Infância Melhor. E eu entendi que a primeira infância era um momento de grandes oportunidades para mudar vidas. Em 2015, quando eu era coordenadora nacional de saúde do homem do Ministério da Saúde, eu conheci o Instituto ProMundo e me encantei. Me encantei com o Instituto ProMundo, porque o Instituto ProMundo ele traz essa possibilidade de conversar com os homens. Não adianta nós somente, eu vou colocar entre aspas porque não gosto dessa palavra, mas nesse momento me falta uma palavra melhor. Não adianta só empoderarmos mulheres. Todo homem violento é um homem que também está em sofrimento. Nenhum de nós quer ser violento. Todos nós queremos viver na paz. Ou não? Não é muito melhor? Agora, que ferramentas que a gente tem para fazer isso? Para viver em paz, para ser feliz. E me encantei com o Instituto ProMundo e desde 2019, então eu atuo no Instituto ProMundo também. E quando nós iniciamos lá em 2020, pós-pandemia, onde havia uma solidão, nós não podemos esquecer que nós viemos de uma pandemia, que não foram só as enchentes. A solidão veio antes. A solidão veio durante a pandemia. E quando nós imaginávamos como é que nós poderíamos construir uma saúde social, veio Inácio num momento em que ele relata mesmo para mim e diz: eu não suporto mais. Como Inácio faz essa fala, eu me sinto à vontade. E ele diz: por que não tem espaço para homens? E aí vem duas trabalhadoras de saúde dizendo: Angelina, é preciso ter espaço para os homens. Vamos quebrar os paradigmas necessários. Que hora nós vamos fazer? Mas nós temos homens para mediar? Não, pode deixar que mulheres mediam. E a gente foi testando, foi acertando e foi errando. E quando vieram as enchentes de setembro, essas pessoas estavam mais resilientes. Essas pessoas estavam mais preparadas em conjunto, em sociedade, em comunidade. Esse é o nosso convite. Esse é o nosso convite enquanto Instituto ProMundo. De que nós possamos, aqui no Rio Grande do Sul, apresentar as metodologias que nós temos para poder trazer grupos de homens, trazer homens para a fala, homens para a expressão, para que nós possamos ressignificar valores, ressignificar o que é ser homem, o que é ser mulher, e que nós possamos ter famílias mais felizes, Thomas mais felizes. Thomas é para nós é um grande símbolo da enchente de setembro, não, de maio. Thomas é um grande símbolo de resiliência, de comunidade, de todo mundo trabalhando junto. Quem me conhece sabe que eu adoro quebrar protocolos, tá, gente? Então, assim, eu já estou me avisando, já estou terminando meu tempo aqui. É isso, Júlio? Não. Então, um pouquinho. A Juliana depois vai trazer um pouquinho para você, que é a proposta
Mas o que eu quero deixar para vocês é, primeiro, obrigado a esses homens que se permitiram. Obrigado a esses homens que se permitiram chorar, que se permitiram colocar para fora aquilo que estavam sentindo. Que é um convite para outros municípios, um convite, agradecer a parceria do Estado, que tem nos apoiado muito, os municípios, que depois a Juliana vai trazer quais são os municípios, que nós vamos iniciar a testagem da metodologia, até que a gente possa ofertar para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, nos países da África, já estamos experimentando, como nós conseguimos criar resiliência. E quando eu apresentei o projeto para a manager da Fundação Chanel, que é a nossa financiadora para esse projeto, casualmente nesse dia a Angélica havia mandado fotos. Eu disse, olha, o time do Bolinha está lá. E ela, da Fundação Chanel, me pediu, vocês tiveram mortes em Colinas? Não tivemos. Vocês tiveram suicídios ou tentativas de suicídio em Colinas? Não, nós não tivemos. Mesmo que uma semana depois, Médicos Sem Fronteiras veio para nós e disse, preparem-se, 30 dias vocês têm. E a manager da Fundação Chanel se documenta em Colinas, então, porque eu quero entender de verdade o que é que vocês fazem lá. E está aqui o resultado do documentário. Então, agradecer a esses homens, agradecer a equipe, né, Iago, Angélica, que fizeram um trabalho fantástico, né, para poder mostrar com leveza, mostrar com sinceridade e deixar também todos os limites para poder acompanhar. E eu quero agradecer, fazer um agradecimento muito especial à equipe que tem atuado, que tem trabalhado. E nesse momento, eu vou quebrar o protocolo, eu queria pedir para a Rose vir aqui. A Rose é nossa técnica de enfermagem há 20 anos, Rose. Sim, nós precisamos ouvir esses outros. E hoje, depois de 20 anos, a Rose encerra o período dela em Colinas, como servidora pública, na Semana do Servidor. Na Semana do Servidor, e a gente quer fazer um agradecimento todo especial. Eu queria pedir para o prefeito vir fazer uma fala, uma entrega. A gente quebra de protocolo super rapidinho, Ju. Boa tarde a todos. A Angelita não estava autorizada a fazer essa quebra de protocolo. Mas como ela não respeita nem o irmão mais velho, a gente vai aceitando e vai fazendo com ela. Mas realmente, assim como ela larga a voz, eu acho que é um problema de família. Mas não é só um problema de família. Eu acho que qualquer gestor público, estando nesse momento à frente de uma equipe dessas, que nos traz tantas alegrias, à frente de uma comunidade, como a comunidade de Colinas, que passou por tantas dificuldades nesses momentos tão difíceis desde a pandemia, a gente precisa se emocionar, porque a gente é feito de carne e osso também. Mas muito feliz por esse momento, feliz por poder estar à frente de pessoas que querem o bem da nossa comunidade. Pessoas aqui representando a comunidade de Colinas, que além de sentirem essa necessidade de participarem desses grupos, de buscarem ajuda, são pessoas que fazem com que todas essas ações que a gente busca em prol, pelo bem da comunidade, participem. Porque de nada adianta se a gente tem o melhor projeto e não há participação das pessoas. Então a gente precisa de vocês para que isso aconteça. Em Colinas nós tivemos a pandemia, ainda bem que a imprensa não divulgou, mas se formos
fazer a divulgação a cada 100 mil habitantes foi um município maior índice de pessoas que contraíram o Covid, que a gente testava as pessoas, afastava, isolava, e talvez tivemos o menor índice de mortalidade do Rio Grande do Sul. Mas é porque há a participação, além da boa vontade da gestão, a participação das nossas equipes, há também a participação da comunidade. E por isso que esses projetos funcionam. Além de termos excelentes ideias, a participação da nossa comunidade é importante. Mas, como eu preciso falar da nossa equipe, eu quero agradecer a cada um da nossa equipe, mas especialmente a Luz. Eu tive 20 anos de prestação de serviço à nossa comunidade, de amor por nossa comunidade, nesse novo ciclo. Assim como muitos de nós irão iniciar novos ciclos a partir do próximo ano, né? E a gente tem certeza que cada um de nós fez o máximo, vai continuar fazendo o máximo, e que as pessoas que nos substituem daqui para frente possam continuar fazendo, executando as coisas boas que cada um de nós trouxe. Porque as pessoas que estão aqui merecem o nosso trabalho e o nosso empenho. Agradecer, porque a gente, lá em 2017, Ana e aí, vamos chorar junto, né? Tem coisas que nos enchem de orgulho. Nossos mil-dias, nosso apoio às nossas pessoas jovens há mais tempo. Nossa educação, né? Ontem a gente fez mais uma formatura do nosso ProERD, né? Que a gente vê muitas crianças lá de 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. E aí a gente vê que a gente conseguiu contemplar desde a primeira infância até os nossos idosos, com mais de 90 anos, e a gente conseguiu atender nesse período a todas as pessoas. Mas aqui a homenagem hoje te desejar de novo, agradecer de todo o coração que fizeste. E hoje eu postei uma coisa que eu tenho certeza que por onde tu vai passar, tu vai deixar muito carinho, muito amor por todas as pessoas do teu convívio. Muito obrigado, Guinho. Desculpem a quebra de protocolo, mas eu entendo também que nós estamos na Semana do Servidor. Às vezes, a gente se frustra, e eu sou servidora desde 2005 também. Às vezes a gente se frustra. Às vezes a gente recebe críticas que são duras, que são injustas. E às vezes a gente pensa que não vale a pena a gente se dispor a fazer grupo, a fazer um ouvido, a fazer uma nova metodologia. E vale. Hoje vocês têm no documentário a resposta de homens que teoricamente seriam mais duros, mais emoções, dizendo, vale a pena. Todos aqui presentes, porque é um lugar que emociona mesmo, e olhar para vocês aqui todos é bem tocante, tem toda a razão. E o meu papel aqui, então, é apresentar o projeto de forma mais assim, sintética e inteligente. Vou contar um pouquinho para vocês de qual é essa proposta, então, do Instituto Promundo em parceria com a Fundação Chanel e com o governo do Estado do Rio Grande do Sul como apoiador. A metodologia do projeto, então, ela parte de um método próprio do Instituto Promundo. O Instituto Promundo trabalha sempre em 3 dimensões. A primeira dimensão da pesquisa, a segunda dimensão é da ação e a terceira dimensão é dos programas. O que isso significa na prática? Significa que lá na pesquisa, o Promundo vai ao território, produz dados específicos sobre esse território,
sobre esse contexto, sobre as pessoas, numa determinada situação, e, a partir desses dados, mobiliza uma ação, um plano de uma presença ativa no território num determinado período de tempo, objetivamente a partir da temática do projeto. Por fim, a terceira dimensão é de programa, que tem a finalidade de sintetizar, de analisar e sintetizar essa trajetória da pesquisa e da ação para promover uma metodologia específica neste contexto que possa servir, sim, para uma continuidade no território, no contexto, para as pessoas que participaram do projeto, mas também que possa servir a outras pessoas, a outros territórios. É claro que nessa temática que a gente está trabalhando aqui no projeto, ninguém quer que as pessoas passem por situações de emergência, por situações de tragédia. Mas é importante, quando a gente passa por isso, que a gente possa construir as metodologias a partir da experiência que vivemos, para que outras pessoas possam minimizar o seu sofrimento de alguma maneira. Então, esse seria o método do Instituto Promundo, mas que aqui no Rio Grande do Sul ganha uma dimensão adicional. Então, além da dimensão da pesquisa e da ação lá no programa, no fim, antes dessa fase final, a gente tem a fase da ajuda humanitária. A proposta, então, dos parceiros é que se possa oferecer, dentro do escopo do projeto, uma ajuda específica e efetiva para as pessoas da comunidade no contexto que foi pesquisado, então. Então, é uma dimensão construída numa metodologia para o projeto. E esse projeto aqui no Rio Grande do Sul, ele tem duração de 12 meses. Então, nós começamos o projeto em setembro, hoje nós lançamos oficialmente já com alguns dados para compartilhar com vocês, e em setembro do ano que vem a gente finaliza todo esse ciclo. Evidente que quando a gente olha essa figura aqui no nosso slide, a gente enxerga as dimensões bem separadinhas, né? Mas o projeto se retroalimenta todo o tempo. O Instituto Promundo, a partir do que é propósito e missão do Instituto Promundo, a gente define as bases da pesquisa, os critérios da pesquisa, que alimenta a ação que está sendo construída especificamente para esses territórios. A gente pensa efetivamente no que faz sentido para as pessoas nesse território, como ajuda humanitária, e constrói, então, um programa, tendo como base também os diversos programas que o Instituto já tem, porque ele já trabalha há 30 anos com isso, mais de 30 anos, criando programas. Então, a pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, as técnicas elas são muito específicas. Se trata de trabalhar com entrevistas individuais e coletivas, a partir de entrevista em profundidade dos grupos de discussão, com homens da comunidade por critérios de representatividade. Eu gostei muito no município que a gente entrou, eles disseram assim, o grupo precisa ser bem sortido, né? Sim, o grupo precisa ser sortido. Então, são grupos sortidos, em que a gente busca, então, uma diversidade maior de perfis. Na ação, então, essa dimensão ela é de responsabilidade, então, de 3 homens, 3 profissionais consultores do Instituto Promundo, dos quais 2 puderam estar presentes e estão aqui conosco, estão modelando essa ação em território a partir dos dados que vêm da pesquisa e das suas próprias experiências, num formato que leva a uma necessidade de, no máximo, 8 encontros. No máximo, por quê? Porque esses encontros serão customizados conforme as realidades locais dos municípios que foram selecionados. Eu gostaria, então, de apresentar para vocês esses 2 homens que estão presentes. Por favor, Carlos Antônio da Silva, Vinícius Punkel Vargas. Venham até ao palco. Boa tarde a todos e todas. É um prazer retornar uma atividade que foi muito grata, muito singela, no Rio Grande do Sul, por um bom tempo.
Eu fui coordenador de São João do Estado do Rio Grande do Sul e agora estar nessa posição de trabalhar com os homens é muito legal, muito desafiador. Quero agradecer o Promundo pela confiança que teve no trabalho que foi desenvolvido, porque quando a gente sai, no caso eu aposentei, eu espero que agora é sombra e água fresca, nem sombra nem água fresca. Porque fazem 6 meses que não teve isso e isso, na gerência de todo o grupo, estamos estudando a possibilidade de conversar com esses homens, refletir com esses homens, ouvir esses homens e, quem sabe, até sermos protagonistas para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e, como eu diria, para o mundo. Minha formação é nutricionista e, como nutricionista, a gente sempre tem aquela ideia de que comer faz bem. Então, a gente quer se alimentar das histórias, das vicissitudes desses homens, porque cada um deles tem uma história singular, singela, comum. Algumas até são semelhantes, mas a gente então quer cada lugar de uma forma bem breve, bem sutil, mas bastante criativa, e ao final, daqui a um tempo, a gente poder dizer para o Rio Grande do Sul que os homens do Rio Grande do Sul têm vez, têm voz, refletem e querem construir laços de harmonia, de paz, de confiança e de respeito. Porque, infelizmente, em algumas circunstâncias, nós homens sempre reagimos de uma forma violenta para com os outros, seja netos, filhos, e violenta para conosco. Mas na medida que a gente reflete sobre isso, a gente sente que, na realidade, a gente precisa de um amparo, de um colo, precisa de uma reflexão, e quem sabe nós, eu, Vinícius e Luiz, possamos levar daqui uns dias mais essa reflexão para que todos juntos construímos um Rio Grande do Sul que respeite seus homens, que os homens respeitem as suas famílias, que as famílias se sintam orgulhosas de terem homens mais íntegros, mais harmoniosos, mais respeitadores e, acima de tudo, homens que querem viver mais e viver melhor. Então, muito obrigado pela possibilidade. Quem sabe em breve a gente se encontra nos municípios que vão estar disponíveis para a gente fazer esse trabalho. E a última importante questão é que, se a gente não tiver o envolvimento e o comprometimento dos gestores públicos, esse projeto até vai acontecer, mas ele não vai ter continuidade. Então, é fundamental que as autoridades que aqui estão espalhem nos seus municípios, nas suas regiões, que esse é um projeto que vale a pena investir. Na realidade, não é gasto, vai ser investimento. Porque na medida que os homens melhoram, toda a sociedade melhora. Obrigado. Bom, eu me chamo Vinícius, a minha formação é em psicologia, eu tenho especialização na área do envelhecimento e a saúde do idoso, e eu assim, me senti muito honrado com o convite que eu tive do Instituto Promundo, na pessoa da Angelita, para a gente estar iniciando essa articulação no estado do Rio Grande do Sul, nesse atendimento, desse serviço de acolhimento dos homens. Esse carro-chefe que o Promundo traz como essência do seu trabalho, principalmente nesses últimos anos, que são as questões das masculinidades e paternidades, uma perspectiva de dar voz, de dar visibilidade para os homens, né, que a gente sabe que a oferta de serviços mais direcionados acabam sendo em menor escala, né? Então, nessa ideia de disseminar cada vez mais esse olhar e esse cuidado com o público masculino, né, me traz bastante satisfação de ser um tema assim, que eu tenho familiaridade, eu tenho bastante propriedade para trabalhar, principalmente porque eu, na minha formação como psicólogo, a ênfase do curso é na atividade coletiva, né? Então nessa proposta de atividade com grupos, né, eu me sinto muito à vontade de fazendo, né, um pouco fazendo um pouco da fala do Carlos,
nessa ideia de a gente estar plantando uma sementinha, né, no nosso estado, a partir desse estado de calamidade, né, de uma forma que vai colher os frutos futuramente. Né? Talvez nesse início, né, haja desconfiança do ser masculino para fazer esse acolhimento, mas a gente também, com a nossa expertise, né, com nossos valores, a gente espera estar trazendo esse engajamento para esse público e, quem sabe, né, no futuro próximo, a gente tem uma outra percepção, e ao invés de a gente ter poucos serviços direcionados para os homens, né, que a gente tenha muitos serviços direcionados para o público masculino. Agradeço também ao Instituto ProUni pelo convite e pela confiança, e agradeço a vocês também pela presença aqui na nossa igreja. Obrigada, Luiz. Obrigada, Carlos. Então, essas são os profissionais da classe 2. O Luiz não está, mas está integrando. A ajuda humanitária fase 3, então ela vai acontecer após a fase 1 e 2. E a última, do programa, então nós pretendemos ao final do projeto ter metodologia, guia, ações e formações concretas que possam ilustrar efetivamente essa trajetória desse ano. Estarmos aqui hoje e com homens que já foram ouvidos e que conseguiram reproduzir um pouquinho das suas experiências para que a gente tivesse esse lindo documentário que ele já demonstra resultados que são resultados de pesquisa apenas num formato que não é convencional de pesquisa, mas é um formato verdadeiro. São dados reais, são resultados que já acontecem e já estão sendo promovidos também para que a gente possa ver, reconhecer, aplaudir e imitar. Essa é a ideia. Imitar as coisas que funcionam bem. No nosso caminho geral, a gente está aqui no dia 30/10. Lá em setembro, talvez, nós vamos nos encontrar novamente, porque a gente vai fazer um evento de encerramento bem bonito também, para que a gente possa avaliar e apresentar os dados dessa trajetória de 12 meses. Os municípios, então, que participam desse projeto, da primeira edição, digamos assim, desse projeto, são 4 municípios ao todo, e é importante dizer que é um projeto de abordagem qualitativa. Então, nós buscamos selecionar aqui os municípios a partir de uma representatividade qualitativa e não quantitativa, por isso que nós buscamos os municípios que pudessem simbolizar também evidências, né? A sua experiência no sentido do seu impacto, né, em relação à catástrofe vivida aqui por nós no Rio Grande do Sul. O Vale do Taquari, então, é a região mais atingida, sucessivas urgentes, e também nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul a necessidade de criar os centros humanitários. Então, esse também é o foco do projeto. Os municípios mais atingidos, então, Cruzeiro do Sul, 50% da população ficou desalojada, ficou fora de casa. O bairro inteiro foi levado pelo rio, e eu cumprimento aqui o Antônio, mais conhecido como Dendê, líder comunitário que testemunhou seu bairro, Passo de Estrela, sendo levado pelas águas, e registrou, auxiliando a comunidade. Estrela, 75% do território coberto pela água. A maior enchente dos últimos 150 anos. Estrela também integra esse projeto. Canoas, centros humanitários. Uma cidade com 350 mil habitantes. 5 bairros fortemente atingidos. Uma experiência
que nós aqui que estávamos próximos de Porto Alegre jamais imaginamos poder vivenciar de resgates. Então, através dos chás, nós estamos também em parceria com o município de Canoas. Eu estou muito emocionada. Colinas é um município também que, embora já se tenha mencionado que não houve casos de mortes e desaparecimentos, 58% do território foi afetado. E ele nos ajuda, esse projeto, a entender justamente como funciona, como a gente pode olhar para programas que já foram implementados, que já têm uma trajetória, e nessa evolução nós já podemos perceber alguns indicadores importantes que podem auxiliar a vislumbrar propostas para outros municípios. O nosso status, neste momento, é Colinas, nós já estamos em parceria, fase 1 realizada, documentário realizado. Canoas, estamos em parceria, tratativas para entrada de campo. Estrela, estamos em parceria, em fase de entrada de campo. Cruzeiro do Sul, em parceria, fase 1 já realizada. O que nos dizem as vozes? Sinteticamente, eu acho que todas as vozes, ou muitas vozes foram ouvidas através do documentário, e que interessante nós percebemos que as vozes dos homens reverberam em todos, né? São vozes dos homens, são vozes das mulheres, e isso repercute nas crianças, e no momento em que a gente estava ouvindo vozes dos homens no documentário, havia uma primeira infância inteira lotando esse teatro e saindo, porque era o dia do passeio das crianças da primeira infância no Teatro São Pedro. E as vozes reverberaram junto com as vozes dos homens. Tudo está sempre interconectado. O que nos dizem as vozes? A gente tem um elemento típico em todos os depoimentos, todos os relatos de todos os homens, e não só dos homens. Mas, em situação de catástrofe, nós somos convidados pelo contexto a nos fazermos muitas perguntas. Qual é o valor da minha vida? Qual é o valor do meu carro, do meu trator, do meu galpão, dos meus animais? Do que valeu o meu esforço de construir a minha casa, de dedicar minha vida inteira para ter minha casa, e agora eu não tenho mais? A todo momento, em vários níveis, nós estamos nos perguntando do que valeu, do que vale, quais são os meus valores. Se tudo que eu atribuía valor se foi pelas águas, o que mesmo vale se eu estou aqui? Quem? Então, o valor é um elemento típico até este momento, e por isso que ele nos agraciou sendo o próprio título do projeto. Porque todos estamos no momento de repensar o que realmente é mais valioso nas nossas vidas de alguma forma. Muitos relatos de saúde mental, a gente tem no município de Colinas bem emblemática a questão da depressão, a questão do suicídio, mas isso é específico em cada território. Saúde mental, saúde física, desafio das esperas. Em contexto de catástrofe, a destruição ela é gigante e ela é complexa, porque uma catástrofe ela desencadeia uma cascata de mini catástrofes. Então a gente tem uma catástrofe de destruição muito grande e é lógico e evidente e justo que nós, enquanto seres humanos, queiramos que tudo seja resolvido no dia seguinte, para que isso possa amenizar a nossa dor, para que isso possa nos dar esperança. Mas as situações de catástrofe nos mostram que, infelizmente, não será uma resolução de dia seguinte. E que nós temos e teremos, inevitavelmente, muitas esperas, sejam elas quais forem. E o projeto, de certa maneira, ele busca alternativas também para qualificar os momentos de espera. De que forma nós podemos qualificar as esperas enquanto nós estamos numa vida provisória? Eu estou morando numa casa que não é minha. Eu estou morando num espaço que não é um lar. Eu estou num trabalho provisório. Eu estou com roupas que não eram as minhas. Eu me alimento com um alimento que não é necessariamente que eu estou acostumado pelo tempero. É tudo muito novo agora. Algo que, inevitavelmente, não é o que estava lá atrás.
gente falou sobre isso muito, né? Não é mais aquilo que estava lá atrás. É este novo que a gente vai nos cuidar. Por outro lado, emanam forças, uma força e força dessas pessoas muito grande, com aprendizados de nós e vocês, que certamente valem como exemplos para outras experiências. Muito se aprendeu. Infelizmente, a gente aprendeu muito e a gente pode ensinar muito. Então, as vozes dos homens também têm muito a ensinar sobre isso. Mas o que fazer, o que não fazer, o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona melhor, todos eles são especialistas, acredito, nisso, nessa capacitação. E é isso que a gente também quer ouvir. Por fim, é unânime que, de alguma forma, a gente tenha um espírito de união muito forte e a evocação de uma irmandade. De acreditarmos que nós não somos um, que nós não estamos sós, que nós somos muitos e que nós vamos construir juntos. Uma virtude humana que é rara, uma virtude humana que é cara, uma virtude humana que no nosso cotidiano, da banalidade do dia a dia, dos nossos afazeres, muitas vezes ela fica dormente, a gente não entende em tamanha profundidade o valor de sermos humanos, para além das nossas diferenças. Porque a irmandade de estarmos em grupo, de estarmos com o outro, ela nos mostra a nossa semelhança. Somos semelhantes porque somos humanos, somos semelhantes porque vivemos na mesma dor, somos semelhantes porque somos gaúchos, somos semelhantes porque queremos o melhor para nós, para a nossa família, para a outra família. Nós somos iguais em humanidade. E é esse um dos grandes valores, uma grande preciosidade que nasce e que aparece nos relatos que nós podemos ter no território. E é por isso, por esses achados ainda preliminares e tudo isso que a gente já ouviu, que a gente ainda pode ouvir aqui uns dos outros, que nós estamos oficialmente lançando então o projeto Vozes dos Homens em Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. Bom, para realizar o projeto Vozes dos Homens, intensificando valores em situações de emergência, o Instituto Promundo conta com uma parceria em financiamento da Fundação Chanel, e também com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios envolvidos, claro. Nesse momento, nós recebemos uma mensagem enviada pela senhora Tânia Câmara. Ela é a gerente de programas da Fundação Chanel na América Latina. E ela compartilha com a gente a importância de investir e incentivar o projeto da Fundação, a importância do projeto da Fundação. Eu poderia repetir que ela mandou para a palavra dela. A Fundação Chanel está profundamente comprometida em apoiar iniciativas transformadoras que abordam questões sociais críticas, como a violência contra as mulheres. Nosso investimento em trabalho pioneiro da Promundo, em envolver homens e meninos na igualdade de gênero e na prevenção da violência, é um testemunho de nossa crença no poder dos esforços colaborativos para promover mudanças significativas. A abordagem do Promundo, que se concentra em desafiar e mudar masculinidades prejudiciais, está alinhada com a nossa missão de criar um mundo mais equitativo, onde tanto os homens quanto as mulheres possam continuar livres da violência e da discriminação. Essa iniciativa é particularmente significativa, pois reconhece o papel essencial que os homens desempenham no combate à violência de gênero. Ao investir no mundo, a Fundação Chanel visa amplificar o impacto dos programas de igualdade de gênero e contribuir para a erradicação da violência contra as mulheres. Essa parceria reflete nossa dedicação em fomentar soluções inovadoras e construir comunidades mais fortes através da responsabilidade e ação compartilhadas. Acreditamos que, por meio dessa colaboração, podemos fazer avanços significativos em direção a um futuro em que a igualdade de gênero não seja apenas uma aspiração, mas uma realidade. Essas foram as palavras da Tânia no evento de hoje. Boa tarde a todos e todas. É difícil a gente não se emocionar com o projeto, com o vídeo,
É difícil a gente não rememorar também passagens muito recentes das nossas vidas. Você sabe, né? Trabalho na Direção da Saúde, a gente enfrentou grandes desafios. A gente enfrentou grandes desafios. E a gente percebeu que existia uma força de muitos parceiros, de muitas pessoas nos dando as mãos. Eu acho que eu nunca vivi na minha vida profissional, eu sou servidora pública há 18 anos, algo tão, exatamente, foi difícil, foi muito difícil, mas em termos de intensidade, eu nunca tinha vivido algo tão grande. Mas em nenhum momento eu me senti sozinha. Que a gente encontrou excelentes parceiros nas gestões municipais, como na Casa de Colinas, e também em parceiros externos, como o Instituto Tramundo, que estavam conosco antes em alguns projetos valiosos que a gente está desenvolvendo e que permaneceu conosco, né, após o ápice do evento. A gente tem um grande compromisso daqui para frente. A gente reconstruir as pontes, as escolas, as estradas, a gente tem que retomar a indústria, o comércio, né, a economia do nosso estado, mas, sobretudo, a gente tem que cuidar das pessoas mesmo. A gente tem que garantir que as pessoas retomem os sonhos delas, que elas possam ter estímulo, ânimo, para continuar a reconstruir as suas vidas. Nós temos conhecidos, amigos, parceiros que perderam tudo. Temos pessoas que a gente nem conhece, que estão buscando força lá no fundo do coração para conseguir retomar suas vidas. E projetos como esse nos fazem esperançar no momento de vida. Tão pequenininho, né? Lá em Colinas, uma cidade tão miúda, mas tão potente. Então, eu acho que a grande aprendizagem que a gente tem, uma das grandes aprendizagens que a gente tem tido, é que a gente vai precisar de muitos parceiros para aprender como cuidar das pessoas, para cuidar delas da melhor forma. E quero imensamente agradecer para a Mundo por essa parceria, por ter se proposto a estar com a gente no pós-ápice de tudo isso, enquanto a gente está se perguntando como nós vamos cuidar de nós e dos outros, né? Então, em nome da Secretaria Estadual da Saúde, eu quero agradecer essa parceria. Agradecer a possibilidade da gente pensar um formato muito leve de cuidado com esses homens, que muitas vezes estão invisibilizados nos processos de cuidado. Agradecer a Colinas por ser um exemplo, né, que proporcionou o Instituto Tramundo e a Chanel a pensar um projeto maior. Espero que a gente faça boas parcerias ainda pela frente. E que esse projeto ele se repita e quiser mais acontecer do Estado, seja realmente um exemplo do Brasil que não. Bem, muito obrigada.